Fica agora com o resumo semanal da novela Os 10 Mandamentos, do dia 15 ao dia 19 de maio de 2023. Eu e a Amenhotep ficamos assustados, mas em nenhum momento corremos perigo. E por mais que essas pragas nos causem prejuízos, elas nunca nos atingirão pessoalmente ao ponto de nos matar. Acha mesmo? Nós somos protegidos pelos deuses, meu amor. Nesta segunda-feira, capítulo 155, em conversa, Kenny questiona Bakhmut sobre a fuga de Yonit, mas o general desconversa e agradece por ela estar morta. Radina confessa para Karoma que fica mexida toda vez que Moisés está por perto. A dama da rainha pede que a amiga tenha cuidado nas suas palavras. Na vila, Garrija e Shibali chegam à casa de Zelofead. Leila, Ur e Bezalel ficam felizes com a chegada dos amigos. A sós, Nefertari pede que Ramsés coloque Amenhotep a par de todas as questões relacionadas ao Egito. A rainha enfatiza dizendo que algum dia ele herdará o trono. Leila diz aos amigos estar decepcionada com a atitude de Uri. Moisés comunica que o rei prometeu libertar os escravos, deixando todos emocionados com a notícia. Confiante que dessa vez o faraó cumprirá a promessa, Moisés manda os hebreus se prepararem para deixar o Egito. Arão se anima com o futuro do seu povo e não esconde a tamanha felicidade que sente. No palácio, Ramsés perde a paciência e se irrita com Amenhotep. Jairo e Apuque ficam surpresos ao ouvir Bakhmut dizer que os hebreus serão libertados. Mequetre vai em busca de Ramsés. O faraó diz ao comerciante que irá permitir a partida dos escravos. Garrija aconselha Uri a ir se despedir da família. Para a surpresa de Uri, o cozinheiro afirma que está pensando em partir junto com os hebreus. Esperançoso, Bezalel diz acreditar que Uri mudará de ideia. Arão questiona Moisés sobre a possível mudança de ideia do faraó. O libertador deixa claro que outra praga virá, caso o rei se recuse a libertar os escravos. Simute demonstra descrença nos deuses egípcios. Em conversa com Pazé, Nefertari diz que não concorda com a atitude do marido em deixar os hebreus partirem. O sacerdote tenta convencer a filha a aceitar e apoiar a decisão do soberano, mas a rainha está disposta a convencer o marido a voltar atrás e não ceder aos caprichos de Moisés. Terça, capítulo 156. Pazé discute com Nefertari e diz para ela não agir como sua mãe. O sacerdote diz saber qual a real intenção da filha e afirma que ela pretende atingir Moisés. Indeciso, Ramsés pede aos deuses ajuda para tomar a melhor decisão. Ana fala para Judite que elas também devem partir com os hebreus. Simute confessa a Pazé que já não acredita mais nos deuses egípcios. Como prometido, Nefertari tenta convencer Ramsés a voltar atrás de sua decisão em libertar os escravos. Amós, Apuque e Jairo se reúnem com Mequetre para saber quem irá trabalhar no lugar dos escravos. Ur fala para Moisés que os restos mortais de José do Egito devem ser levados com eles para Canaã. Comerciantes e feitores vão até o palácio e pedem para falar com o faraó. Ramsés diz aos comerciantes que uma das soluções para resolver o problema da escravidão é conquistar novos territórios e escravizar a população. Nefertari tenta acalmar Ramsés, que está confuso com a sua decisão de libertar os escravos. Ardilosa, a rainha o aconselha a entrar em um acordo com Moisés. Dessa forma, os hebreus só poderão deixar o Egito se reconstruírem tudo o que foi destruído pela praga. Deus fala novamente com Moisés e pede para que ele procure o faraó. O libertador e Arão vão até o palácio falar com o faraó. A pedido de Moisés, José e Caleb reúnem os hebreus para informar que não poderão deixar o Egito. Influenciado pela rainha, Ramsés propõe um acordo a Moisés. O faraó propõe que os hebreus reconstruam a cidade antes de partirem, mas Moisés se nega e diz que não haverá acordo nenhum. O faraó se irrita e afirma que não irá libertar os hebreus. O libertador então anuncia a próxima praga e diz que uma grande nuvem de gafanhotos tomará conta de todo o reino e comerão todas as árvores que crescerem no campo. E Kenny vai atrás de Moisés e diz que tentará convencer o faraó juntamente com Pazé e pede que o hebreu aguarde mais um pouco. Pazé reencontra Moisés e pede para que ele retorne à sala do trono, pois Ramsés o aguarda. Quarta, capítulo 157. Ramsés propõe que apenas os homens sigam para prestar culto no deserto. Moisés não concorda com a ideia e Arão diz que essa não é a vontade de Deus. Furioso, o faraó expulsa os irmãos do palácio e avisa que não haverá acordo. Ao sair do palácio, Deus pede que Moisés dê início à nova praga imediatamente. O libertador estende o cajado e um forte vento começa a soprar, pegando todos do Egito de surpresa.
Ramsés sente a força do vento e teme ao que está por vir. Nefertari ordena que Garrige proteja todos os alimentos que tiverem na cozinha contra os gafanhotos. Em reunião com os homens da vila, Moisés e Arão contam que, apesar da resistência de Ramsés, todos devem manter a fé. Ao fim da reunião, Moisés confessa para Arão que a descrença de Corá, Datã e Abirão o irrita mais do que a teimosia de Ramsés. A sós no santuário, o rei ora para que os deuses protejam os campos do Egito. Moisés pede que Deus lhe dê forças para encarar as consequências que virão com a nova praga. Ramsés vai à varanda saber o que está acontecendo e fica assustado com o que vê. No céu, uma nuvem de gafanhotos invade o Egito. Os insetos invadem o palácio e Ramsés corre para proteger a rainha e o filho com o próprio corpo. O pânico toma conta dos egípcios. Ramsés implora aos deuses que os gafanhotos deixem o Egito. Sem saber o que fazer, Ramsés resolve ir até a vila dos hebreus e deixa todos tensos com sua visita. Perplexo, o faraó se dá conta que os gafanhotos não atacaram os hebreus. E Quene vai até a casa de Moisés e o surpreende quando diz que o rei está do lado de fora à sua espera. Ramsés diz a Moisés que dessa vez ele foi longe demais e todos ficam com medo. Quinta, capítulo 158. Moisés diz a Ramsés que avisou que uma nova praga aconteceria caso ele não cedesse. Espantado, o faraó diz que essa é a segunda vez em toda a sua vida que ele coloca os pés na vila dos hebreus. Emocionado, Ramsés relembra que a primeira vez que esteve na vila foi para levar Moisés de volta para o palácio e diz que gostaria de uma vez mais levá-lo com ele. Mas Moisés diz que não será possível. Um sorri para o outro e todos trocam olhares de surpresa e alívio. O faraó reconhece e diz que pecou contra o Deus dos hebreus. O faraó pede perdão a Moisés e surpreende o libertador, pedindo para que ele ore e o livre da morte. Moisés pede a Deus para que mande a praga para longe do Egito e cesse todo o mal que ronda na cidade. Em seguida, uma forte ventania leva os gafanhotos embora para livre de todos. Pazé fica admirado ao ver Moisés orar a Deus. Garrige se desespera ao ver que todos os alimentos foram devorados pelos gafanhotos e diz que não tem mais nada para servir aos soberanos. Caroma diz a Nefertari que os insetos comeram tudo e a rainha se dá conta da gravidade. Leila e Abigail decidem retribuir a ajuda que sempre receberam de Garrige e mandam mantimentos para eles. Moisés diz a Arão que sente muita falta de Zipro e dos filhos. Bezalel decide apressar o casamento com Deborah e todos se propõem a ajudar nos preparativos. O faraó diz à rainha que mandou buscar comida em reinos vizinhos, mas não sabe como irão sobreviver até que os mantimentos cheguem. As mulheres da vila preparam pães para entregar aos egípcios. Leila, Inês e Deborah levam pães para o palácio. Garrige e Shibali separam os pães para serem distribuídos, quando são surpreendidos por Nefertari. Sem saber que os pães foram feitos pelos hebreus, a rainha se delicia com os pães. Garrige conta a verdade para a rainha e a deixa furiosa. Orgulhosa, a rainha manda Garrige jogar toda a comida trazida pelos hebreus no lixo. Sexta, capítulo 159. Judite e Ana levam pães para Mequetre, mas não são bem recebidas pelo egípcio. Ele resolve aceitar a comida e fica tocado com a generosidade das duas. Datã, Abirão e Bina riem da desgraça dos egípcios e deixa Safira horrorizada com a atitude deles. Ramsés fica revoltado ao descobrir que Amenhotep está comendo pão trazido pelas hebreias. Nefertari o convence que é o dever dos escravos servirem ao soberano. Nefertari ordena que Garrige arrume mais comida na vila dos hebreus, mas de forma discreta, pois não quer que pensem que o faraó está pedindo esmola. Ramsés ordena a Bakhmut que convoque os escravos para voltarem ao trabalho o quanto antes. Moisés tem nova conversa com Deus e fica sabendo que o rei não irá libertar os escravos. O Senhor avisa sobre a chegada da nona praga. Moisés descobre que trevas cobrirão toda a terra do Egito. Garrige fala para Shibali que terão que sair do palácio para buscar comida na vila dos hebreus. Moisés alerta os hebreus sobre a chegada da nona praga. Datã se espanta ao ouvir de Nadab e Abirão que o dia se tornará noite. Pazé pede para Nefertari convencer Ramsés a libertar o povo hebreu, mas a filha não o escuta. Em cima do telhado de uma casa, Moisés estende as mãos e trevas espessas começam a surgir no céu em direção ao Egito. A cidade é tomada pela escuridão. Assustado, Bakhmut pede para o rei ir até o terraço. Garrige e Shibali chegam à casa de Zelofeade e estranham as lamparinas acesas em plena luz do dia.
Ramsés se desespera ao ver o céu tomado pela escuridão. Egípcios se apavoram com a escuridão. Os nobres do palácio tentam acender as lamparinas para evitar o breu total, mas não conseguem. Pazé diz a Simute que o Deus de Moisés está provando ser mais poderoso que os deuses egípcios.